Bom dia, meus queridos amigos, irmãos que estão acompanhando ao vivo mais um trabalho nosso, mais um encontro de igrejas em casa. É com grande satisfação que hoje vamos estudar o livro de Josué, como é conhecido, ou Yahushua, no hebraico Yahushua. E para aqueles que conhecem um pouco, né, dos nomes verdadeiros, Yahushua também acontece ser o nome do nosso Salvador. Sim, queridos, Josué ou Yahushua era um protótipo do Messias, né? É aquele que conduziria o povo de Israel à terra prometida, a terra de Canaã. Não é essa terra prometida que o Macedo exibe todas as noites na novela da Record, não. É a terra de Canaã, que é prometida como herança a todos os salvos que um dia habitarão naquela terra. E isso é maravilhoso porque o Eterno vai fazer isso acontecer de maneira extraordinária, de maneira milagrosa, cumprindo sua promessa, apesar de todas as dificuldades e os impossíveis do homem. O livro de Josué 1 começa com um encorajamento dado a Yahushua, ou Josué, por Moshe, na sua fase final. E diz: sucedeu depois da morte de Moshe, servo de Yahro, que o Yahro falou a Yahushua, filho de Nun, servo de Moshe, dizendo. Então é o próprio Yahro quem fala com Josué. Moshe, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Arden, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moshe. Desde o deserto e o do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moshe, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. É importante considerar, queridos, que o Eterno promete estar conosco. Nos desafios rumo ao reino do Messias, que está muito próximo, ele será conosco. Ele diz: não te deixarei, nem te desampararei, tal qual está reiterado no livro de Hebreus, capítulo 13. Jamais te deixarei, nem te desampararei. Não pense que foi pelo mérito desses homens que eles tivessem algo sobre-humano sobre eles, que os concedeu a vitória, mas o Eterno era com eles. Como promete estar com aqueles que forem fiéis nos dias de hoje. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moshe te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. É interessante, o verso 7 diz que existe uma parte que o ser humano tem a fazer para cooperar com o poder divino. Nós temos que se esforçar. E ele promete estar conosco, nos ajudar. E nesse contexto, é o único lugar das escrituras que fala de como você vai ser bem-sucedido na sua vida, que é guardando, tendo cuidado de fazer tudo conforme a lei que pela boca de Moshe, pelo servo do Altíssimo, foi ordenada. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Lá em Malaquias, capítulo 4, o último livro do chamado Antigo Testamento, né, que não tem essa divisão para o Criador, termina dizendo para termos cuidado e lembrar da lei de Moisés. Quando se menciona a lei de Moisés, estão falando da Torá, os escritos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. E isso é reiterado no Apocalipse, quando você vê o testemunho das duas testemunhas. Todas as características de Moisés e de Elias.
né? E diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tá aí. O segredo do sucesso está em obedecer os mandamentos do Eterno. Se eu não mexo com a mulher do próximo, se eu não roubo ninguém, se eu não minto, se eu não cobiço, eu vou ser bem-sucedido. Eu não vou estar em apuros. É muito simples. Eu guardo os mandamentos do Altíssimo, né? Tudo aquilo que ele prescreveu para não comer alimentos impuros, para me portar com honestidade e com ética, seguindo todos os princípios das Escrituras, eu não vou ter problema, eu vou ser bem-sucedido onde quer que eu for, onde que você for, quer que você for, você vai ser bem-sucedido. O verso 12 continua falando, e falou Yahushua, o Josué, aos Reuvenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassé, dizendo, lembrai-vos as palavras que vos mandou Moshe, o servo de Arro, dizendo, Yarro, vosso Eloá, vos dá descanso, e vos dá esta terra. Mais uma vez, o descanso que foi apontado aqui é a entrada na terra prometida, tanto é que isso é mencionado no livro de Hebreus, capítulo 3 e 4, né, que eles entraram no descanso, a maioria não entrou, mas alguns entraram no descanso, né, e hoje também, que é um exemplo de obediência, de fé, que nós devemos seguir hoje. E diz no verso 14, vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra de Moshe, que Moshe vos deu, deste lado do Iarden, porém vós passareis armados na frente de vossos inimigos, de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-ei. Até que o Yarro dê descanso a vossos irmãos, como a vós e eles também, possuam a terra que o Yarro, vosso Eloá, lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moshe, servo de Yarro, deste lado do Iarden, para o nascente do sol. Aqui você tem um mapa ao lado de todo está a terra. Você vê o Jordão, né, que é o Iarden. Eles tinham que transpor esse rio para chegarem à terra prometida. Eles tinham que derrotar as muralhas de Jericó. Eles tinham que derrotar alguns dos grandes povos que ainda habitavam nesta terra. Pelo menos 7 nações poderosas teriam que ser desarraigadas de lá para que eles tomassem posse da terra que o Eterno concedeu a esse povo. E nós já explicamos zilhões de vezes aqui que essa foi uma medida justa, porque aqueles povos eram satânicos, eram sodomitas, assassinos, eram uma nação abominável perante o Criador, que estava se destruindo e iriam causar males às nações ao redor. Então responderam a Yahushua, dizendo, tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moshe, assim te ouviremos a ti. Então somente que o Yarro, teu Eloá, seja contigo, como foi com Moshe. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. As pessoas aqui se comprometem com Josué a apoiá-lo, a obedecê-lo. Só que o problema é que eles disseram que ia ser como foi com Moshe. Ora, eles foram rebeldes o tempo todo com Moshe. Eles foram desobedientes, eles não ouviram, não acataram os mandamentos, as instruções, e agora eles prometeram pela boca deles, pela palavra deles, que iam ser com Josué. E claro que Josué já conhecia esse povo, né? E não se pode confiar até nas boas intenções humanas quando elas não dependem do poder do Criador para cumprir. Josué 2 diz aqui, porque temos ouvido que o Yarro secou as águas do mar de juncos diante de vós, quando saíis do Egito, e o que fizeste aos 2 dos reis dos amorreus, a Sion e a Og,
que estavam além do Iarden, os quais destruístes. O que, ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Iarro, vosso Eloá, é Eloá em cima nos céus e embaixo na terra. E disseram em Yahushua, certamente o Iarro tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Queridos, uma coisa importante que nós devemos observar é que as Escrituras garantem que quando o Eterno está envolvido na causa, há vitória garantida, nós prevaleceremos. Quando o Eterno de Israel é aquele quem está à nossa frente, é quem luta nossas batalhas, é aquele com quem fizemos a aliança, não temos nada a temer, não importa o exército, não importa a dificuldade, esteja à nossa frente. E essa é uma lição que nós devemos se lembrar. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto este caminho nunca passaste antes. E o Iarro disse a Yahushua, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moshe, serei contigo. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adam, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todo separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. É interessante, queridos, essa experiência de fé, e ela é registrada também, descrita no livro de Hebreus, capítulo 11. Eles pisaram e as águas se secaram. É importante que o primeiro passo de fé seja dado por nós. Quando você pisa nas águas, elas se abrem, não o contrário. Você não espera que o Eterno abra as águas. Você pisa e elas se abrem. Exatamente, nós temos que dar o passo inicial de fé. Muitas pessoas, elas morrem esperando que o Eterno faça aquilo que elas podem fazer por si mesmas. E não é assim no Evangelho. Sempre o ser humano tem uma parte a cumprir, que é a parte que o Criador não vai fazer por ele. Você tem que querer. Você tem que pedir. Muitas pessoas se detêm apenas em algo mágico, em algo místico, em algo sobrenatural que não dependa do seu próprio interesse. Isso é uma mentira também. As teologias que estão por aí sempre levam para extremos que não estão nas Escrituras. Aí o livro de Josué, capítulo 4, diz ainda no verso 3: mandei-lhes dizendo, tirai daqui do meio do Iarden, do lugar onde estavam firmes os pés dos Cohen, ou seja, dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Então lhes direis que as águas do Iarden se separaram diante da arca da aliança, do Iarro. Passando ela pelo Iarden, separaram-se as águas do Iarden, e estas pedras serão por um memorial aos filhos de Israel, Leolam Vaed. A arca da aliança, ela continha os 10 mandamentos, continha a vara de Arão que havia florescido e continha um pote de ouro com maná. E o que aconteceu? Ali habitava a presença do Eterno no meio de Israel, no propiciatório, que fica na tampa da arca, havia a glória, a kevod do Eterno, ali diante de todo Israel. Era um símbolo da presença do Eterno com eles e da aliança que ele tinha feito com aquele povo, com Abraão, com a casa de Abraão, Isaac e Jacó. Né? E era uma aliança para ser eterna, como é a mesma aliança que o Eterno deseja fazer conosco hoje. Para sempre. Aliança perpétua.
Por isso que eles venciam as batalhas, por isso que o Eterno de Israel era com eles e todos sabiam disso. O verso 12 diz que eles passaram, os filhos de Reuben e os filhos de Gade, a meia tribo de Menashe, o Menahê, armados na frente dos filhos de Israel, como Moshe lhes tinha falado. E é interessante que em todo o livro de Josué você tem a repartição da terra entre as tribos e eles são honrados conforme a fidelidade deles. Tanto é que você vê recompensas melhores para aqueles que foram fiéis todo o percurso. Porque eles batalharam por isso, porque eles foram dignos disso. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Porquanto por esse caminho nunca passastes antes. E Arro disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Né? No início do ministério. E sucedeu, em Josué 5, verso 13, diz: e sucedeu que, estando Yahushua perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Yahushua a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Quando Josué percebeu o tamanho das muralhas de Jericó, ele começou a desfalecer, né? Ele temeu, ele vacilou, ele ficou em grande angústia e ali foi buscar conforto em oração. E quem aparece diante dele? O capitão dos exércitos do Altíssimo. Ora, quem era esse capitão do exército do Altíssimo? Quem é que é o mensageiro da aliança? Quem que era que intermediava os assuntos do Eterno com o povo de Israel, com a humanidade? Quem era? E sempre foi, sempre será. Muitas pessoas não entendem que o Messias, nosso Salvador, ele existia desde, né, os tempos da eternidade com o Pai. Ele e o Pai existiam, mas não como a Trindade, não como na perspectiva cristã nós fomos ensinados, que são dois que estão em pé de igualdade, que não, pelo contrário, você vê um pai e um filho em hierarquia. O Messias sempre foi o filho que representa o pai, os assuntos do pai. Ele que intermedia, ele quem é o caminho, ele é o único caminho, ele é a ponte entre o céu e a terra, né? Porém, a cidade será anátema ao Yahweh, ela e tudo quanto houver, se referindo a Jericó. Nela, somente a prostituta Rahav viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Yahweh. Irão ao tesouro do Yahweh. É importante, queridos, observar que os espias já tinham investigado a terra. Raabe, a prostituta, tinha se aliado ao povo israelita e, portanto, ela foi a bendita. Mas o conselho do Eterno para Josué e a Joshua era que eles não deveriam pegar nada de lá. E é uma coisa que nós ficamos meditando hoje. Não tocar nada que é anátema. E eu pergunto, existiria alguma coisa hoje que é anátema para o Eterno? E as pessoas muitas vezes relutam em aceitar, né, que é anátema? Se você ler o livro de Jeremias capítulo 18, diz que árvore que é cortada do bosque, enfeitada e posta na sua casa ou no templo, seja lá onde for, é anátema, é abominação para o Eterno. Árvore de Natal, pinheirinho de Natal, com guirlanda, com bolas, com luminares, com luzes, com não sei o quê. Tudo isso é anátema para o Eterno. E o Eterno diz para você não tocar. Quando o Eterno diz que algo é abominável, você não pode
dar justificativas. Muita gente diz, não tem problema pôr um poste ídolo num túmulo. Tem sim. Se você ler a Torá inteira, principalmente o livro de Deuteronômio, lá fala que o poste ídolo, né, aquele obelisco é uma abominação para a Eterna. Você não deve usar aquele tipo de coisa. Simbolismos também, né, como nós sabemos que tem um monte de simbolismo anátema, é pentagrama, é o V, né, é o símbolo da anarquia. Quer dizer, tudo isso que é anátema para o Criador não deve ser praticado pelo seu povo. E isso incorre em desgraça, em maldição. Você vai ver por quê. Em Josué 7,17 ele continua dizendo: e fazendo chegar a tribo de Arudá, tomou a família dos Zeraitas, e fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabde, né? Então Yahushua e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e as suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, suas ovelhas, a sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Para entender um pouco o contexto aqui, é que o povo de Israel foi para Ai, né? E o que aconteceu? Uma cidade pequena, e foram derrotados. Por quê? Porque eles desobedeceram o mandamento, que não era para tocar nada imundo. E Acã pegou uma capa babilônica, aliás, pegou a capa lá de Jericó, pegou outros utensílios, se não me engano, pegou ouro para ele, e com o consentimento e o conhecimento da família dele. Por isso que aí Josué manda, e é identificado, né, que ele não se revelou, e aí eles foram encontrados e julgados. O verso 25 diz que Yahushua disse: porque nos perturbaste, o Yahweh te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim, o Yahweh se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Muita gente não entende as atitudes do Eterno diante das abominações. Ele se ira. Alguns pretendem que o Deus do Novo Testamento é outro Deus, que é um Deus que não se ira. Mas se você ler o livro de Hebreus, lá diz que o Eterno é um fogo consumidor. As Escrituras dizem que a ira está reservada. O Apocalipse fala que ele derramará a sua ira sem mistura no cálice da sua indignação. Ou seja, tudo que é abominável para o Eterno, ele se ira e ele julga. Em Josué 8, 25 em diante, continua falando: e todos os que caíram naquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Então Yahushua edificou um altar ao Yahweh, Eloá de Israel, no monte de Ebal. Como Moshe, servo do Yahweh, ordenara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moshe, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Yahweh, e sacrificaram ofertas pacíficas. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moshe, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com seus anciãos, seus príncipes, seus chofetes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os Cohen, levitas, que levavam a arca da aliança do Yahweh. Assim, estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e outra metade em frente do monte Ebal, como Moshe, servo de Yahweh, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. Meu amado, você já pensou que talvez haja alguma coisa no teu lar que seja anátema e que isso retire essa bênção, essas primícias de bênçãos que poderiam ser derramadas? Quem sabe uma fita ou um DVD indecente? Quem sabe um instrumento místico ou ocultista ou alguma superstição, algum objeto
maligno pode estar no seu lar, que é um canal para a atuação do maligno na tua vida. Satanás não invade de qualquer maneira sem ter uma brecha, sem ter um portal para isso. Seja talvez alguma coisa que você assiste no seu lar, que traz ali, dá uma abertura para a entrada do maligno. Talvez seja uma árvore de Natal, que é uma abominação para o Eterno. Talvez pirâmides. Eu conheço pessoas que gostam de enfeitar a casa com pirâmides, né, com incenso, com uma série de coisas supersticiosas que, na verdade, atraem maldição. Por exemplo, a guirlanda, ela é sempre utilizada onde? Em funerais. Como que você vai pôr um artigo de funeral na tua casa? Vela preta, vela branca, vela vermelha. Tudo isso são artefatos utilizados na magia para atrair os espíritos, segundo eles, bons espíritos, afastar os maus. Quer dizer, tudo. Eu cheguei uma vez na casa de alguém e tinha um chifre de boi pendurado e a pessoa disse que aquilo é para afastar os maus espíritos. Maço de pimenta. E dizem que é para afastar maus espíritos, quando na verdade é para atrair os espíritos maus e invadirem esse lar. Não é à toa que ocorrem possessões. Eu conversei com um irmão, né, que ele disse que pediram para ele expulsar demônios de um espírita, né? Como é que vai expulsar se a pessoa está exposta constantemente naquelas rodas, nos centros em que há manifestação espiritualista, se ele invoca isso para o corpo dele? Quer dizer, são coisas que não são compatíveis com o que o Eterno pede de nós. E é o mesmo Eterno que agiu com Israel, com rigor, quanto essas práticas. Josué 9,14 diz, então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Iarro. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação, nós juramos-lhes pelo Iarro, Eloá de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Aqui está falando dos gibeonitas. O que foi que aconteceu? O Eterno ordenou que todas as nações de Canaã deveriam ser extirpadas. Isso não foi cumprido pelo povo de Israel. Os gibeonitas, por exemplo, foram até eles se fingindo serem viajantes e pegaram pães bolorados e apresentaram suas vestes esfarrapadas e disseram, nós somos viajantes de muito distante e queremos que vocês nos poupem. E mentiram para o povo de Israel e fizeram Josué prometer que não iria matar, extirpar aquele povo, os gibeonitas. E aí foi um golpe, né, que eles levaram lá. E aí sim, a terra foi comprometida, né? A terra prometida foi comprometida porque eles foram enganados. E aí, o verso 27 de Josué 9 diz que naquele dia Yahushua os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Iarro, até o dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. Então, os gibeonitas foram poupados e se tornaram serviçais no ministério lá, né, do tabernáculo. Isso é muito interessante, porque frequentemente nós vamos ser tapeados. Nós estamos num mundo sujeito a sermos enganados, a sermos lesados. E principalmente no decorrer da caminhada do Evangelho, surgem muitas pessoas que não têm um compromisso com o Eterno e com a fé. Eles estão ali talvez para aparecer, às vezes por questões emocionais. Quer dizer, existem vários fatores que às vezes nos envolvemos com pessoas que não têm a intenção pura da verdade e de servir ao Eterno. Acontece muitas vezes. Por isso que as Escrituras nos mandam provar os espíritos para ver se eles procedem do Eterno ou não. E você tem todas as características possíveis sobre aquilo que é herético para o Eterno. O agnosticismo, o liberalismo. Você tem
um monte de teologias, como a teologia da prosperidade. Você tem um monte de filosofias que são incorporadas ao evangelho e que nós temos que fugir dessas pessoas, dos falsos profetas e de tudo que eles apresentam, porque é abominável eterno. Nós temos que provar os espíritos. Ver se os espíritos não são materialistas, se fazem a obra por amor ou se por interesse, se estão no propósito de realmente seguir toda a verdade que o Eterno revelar no caminho, ou se querem a conveniência. Tudo isso são testes para medir a sinceridade, para medir a pureza das pessoas. E Josué falhou aqui, ele foi tapeado. Eles fizeram teatro, né? Os inimigos de Israel. Em Josué 10, verso 12 a 14, tem uma coisa muito impactante que poucos estudantes das escrituras percebem. O dia em que o sol parou, o sol e a lua pararam. E isso nos dá uma pista de um conhecimento sobre a Terra, um conhecimento astronômico incrível. O dia em que o sol parou, ora, se o sol parou é porque ele estava em movimento, né? O verso 12 diz, então Yahushua falou, Yarro, no dia em que o Yarro, Deus amorreu nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas, sol, detente em Gibeon e tu lua no vale de Ayalon. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Yasher, ou o livro de Jazar, que é um livro considerado apócrifo para o cristianismo, mas que é um livro bom, é um livro histórico, é um livro maravilhoso, o livro de Jazar. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Isso é muito interessante, queridos. O sol se deteve. O sol, segundo o livro de Enoque, ele realiza um movimento sobre a Terra e que é muito profundo. É maravilhoso você ver que lá ele descreve como se ele entrasse em câmaras, em portais, não é isso? E é lógico que nós não compreendemos tudo relacionado ao Criador e tão pouco quanto à sua criação. Mas o que nós temos aqui no livro de Josué é que o sol realizava um movimento no qual ele foi detido, ele para no meio do céu, demonstrando que a Terra não gira em torno do sol, mas o sol gira em torno da Terra. O sol gira sobre, né, a superfície plana da Terra. É isso que as escrituras ensinam. Quando nós apresentamos esse texto para alguns que acreditam na NASA mais do que na Bíblia, e acreditam nos pseudocientistas maçons, né? Quando nós apresentamos esse tipo de explicação, eles dizem, não, é porque Josué era um ignorante quanto à astronomia. Josué era um burro, né? Nunca foi à escola. Quer dizer, é uma heresia sem tamanho, um absurdo. Josué tinha assim, conhecimento do movimento do Sol, porque eles conheciam provavelmente o livro de Enoque. O livro de Enoque narra sobre o movimento do Sol, o movimento, as estações. Ele diz que tem anjos apontados para cada astro e para cada clima, para cada fenômeno que acontece, como a chuva, a a neve, tudo isso. Quer dizer, e aqui é uma prova incrível, né, de como a criação realmente funciona, descrita nas escrituras. É lógico que se a gente sair da visão sistemática das igrejas e se deter somente ao que as escrituras ensinam, né? Mas isso é um assunto que aborda para um hangout inteiro. Nós temos vários desses estudos no canal Neemias Gomes, né? Os irmãos podem pesquisar depois melhor sobre essa questão. Mas bem, um dia inteiro parou o sol e a lua. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo Yarro. Assim,
a voz de um homem, porque o Iarro pelejava por Israel. Em Josué 14, em diante, diz: Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã. O que Eleazar, o Cohen, e Yahushua, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir. Agora, pois, dá-me este monte de que o Iarro falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste o que estavam ali os Anaquins e grandes e fortes cidades. Anaquins, os gigantes descendentes dos Nephilim, né? Porventura o Iarro será comigo, para os expulsar, como o Iarro disse. E Yahushua, que é Josué, o abençoou e deu a Caleb, filho de Efoné, a Hebron em herança. Portanto, Hebron ficou sendo herança de Caleb, filho de Efoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Iarro, Eloá de Israel. Queridos, quase 2,5 milhões de pessoas saíram do cativeiro egípcio. E 40 anos depois, só quem permaneceu na caminhada foram 2 homens daquela geração. Foi Yahushua e Caleb. Por que isso, meus queridos? Porque aquela geração inteira que saiu do Egito era uma geração rebelde, má, e pereceu no deserto, como um aviso para nós hoje também, que se nós não perseverarmos como perseverou Caleb, aquele que não perseverar até o fim, aquele que não passar pela grande tribulação, aquele que não enfrentar a oposição de parentes, de familiares, de amigos, de irmãos, aqueles que não estiverem dispostos a pagar o preço, não podem herdar a recompensa. Não podem. Você tem que perseverar até o fim. Caleb ganhou uma das mais excelentes recompensas, porque ele estava disposto a subir lá nas montanhas. Um homem com 85 anos de idade que disse, não, ninguém quer ir para lá, onde tem os gigantes, pois pode me alistar aí que eu irei lá. E vou lá, porque o Yahweh nos trouxe até aqui. Ou seja, ele confiava, se o Eterno tem nos guiado até aqui, por que ele não estará conosco nas provas maiores? Como todos os profetas diziam, não, Eterno, não destrua esse povo, porque tu trouxe até aqui para ser destruído. Não pode, tem que cumprir a promessa, tem que ir até o fim, né? E assim muitos irmãos desistem da caminhada. Eu vejo gente aparecendo e entusiasmado, que verdade boa, que coisa boa, e daqui a um pouco sumiu, desapareceu, ninguém sabe o que foi que aconteceu, só o Eterno sabe. Por quê? Porque não perseverou. Apocalipse 14 diz aqui, está a perseverança dos santos, são os que guardam os mandamentos de Yahweh e têm a fé de Yahushua, né? Bom, aí está. Não puderam, porém, os filhos de Arudá expulsar os Iebuseus, que habitavam em Jerusalém, ou Jerusalém. Assim habitaram os Iebuseus com os filhos de Arudá em Jerusalém até o dia de hoje. Estão lá até o dia de hoje, lá dentro de Jerusalém, né, no Monte do Templo, os islâmicos, né? Até hoje eles estão lá, os descendentes dos Iebuseus. É uma das 7 nações ímpias que tinham que ser extirpadas e os filhos de Israel não cumpriram o mandamento. O verso 3 diz, Zelofiade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Menahé, não teve filhos, mas só filhos. Estes são os nomes de suas filhas, Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o Cohen, e diante de Yahushua, filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo, o Yahweh ordenou a Moshe que se nos desse herança no meio de nossos irmãos. Pelo que, conforme a ordem do Yahweh, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Menahé 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bassã, que está além do Iarden. Então aí você vê a herança de Manassés, né? Você vê a herança das tribos, a terra sendo repartida entre as 12 tribos de Israel. E o que eu acho interessante é que até isso o Eterno teve cuidado em fazer corretamente. Por quê?
porque haveria uma divisão no reino de Israel, as 10 tribos do norte, né? E ficariam 2 tribos pro sul, não é isso? Então, as tribos do norte são os efraimitas, né, chamada de efraimitas, que foram espalhados por todo mundo, cujas tribos nós somos descendentes, né? Foram para a Índia, vieram para as Américas, quer dizer, foram para a Europa. Nós somos descendentes não espirituais, nós somos descendentes sanguíneos da linhagem dessas tribos dispersas, porque a promessa a Abraão tinha que ser cumprida. Eu vou te tornar teus descendentes como a areia do mar e como as estrelas do céu. Todas as nações da terra serão benditas por causa de ti. E essa divisão da terra de Canaã, ela foi uma divisão inteligente e proposital, planejada. Por quê? Porque as 2 tribos, que era Judá e Benjamim, se tornaram uma só, né? Que é Alrudins, judeus. E foram os mais fiéis dentre todo Israel. E as 10 tribos se apostataram com Jeroboão, né? E fizeram ídolos e se corromperam. E, portanto, Josué 17 continua: disse-lhes Yahushua: se tão grande povo és, sobe ao bosque e ali corta para ti lugar na terra dos perizeus e dos refaíns, porque as montanhas de Efraim são tão estreitas. Então disseram os filhos de Yosef: as montanhas não nos bastariam. Também carros de ferro há entre todos os ananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Shean e as suas vilas, e entre os que estão no vale de Israel. Então Yahushua falou à casa de Yosef, a Efraim e a Menaché, dizendo: grande povo és, e grande força tens. Não terás uma sorte apenas. Porém as montanhas serão tuas, ainda que é o bosque. Cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas. Porque expulsarás os ananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Aí você vê toda a questão que Efraim estava fazendo da terra, né? Eles queriam mais, Menahé, Manassés, e aí eles dizem: então vocês vão lá e conquistem. Uma coisa interessante que a gente vê é que nada nos é entregue de bandeja, nós temos que lutar, né? Como diz, esforça-te que eu vou te ajudar, o Eterno prometeu, esforça-te que eu te ajudo. Não é paga que eu te ajudo, não é fica sentado que eu te ajudo, não é nada disso. Você vê uma cooperação mútua entre o divino e o humano. Isso é uma coisa que a teologia de hoje não fala, não ensina para as pessoas. E aí você vê o livro de Josué, o capítulo 19, o 20, o 21, a repartição da terra entre as 12 tribos. E, queridos, você sabe que nós não podemos abordar tudo de um livro em um hangout. Você tem que ler o livro inteiro, meditar dia após dia, né? Fazer uma leitura detalhada. Mas a gente só aqui destaca os pontos principais. E o capítulo 19 é a porção dada à tribo de Simeão, a tribo de Zebulon, de Issacar, de Aser, de Naftali, de Dan. Né? Agora, no capítulo 20, tem uma coisa interessante que é a orientação que o povo de Israel recebe para criar cidades de refúgio. 6 cidades ao todo, no capítulo 20. E o que são essas cidades de refúgio? Era quando uma pessoa ela cometia um assassinato, mas não culposo, mas um crime, o chamado crime. Aliás, não doloso, né? Mas culposo, digamos assim. Quando a pessoa cometia esse crime, né, matava alguém acidentalmente, alguma coisa acontecia, e as pessoas queriam, né, seguir a lei olho por olho, dente por dente, aí essa pessoa tinha o direito de se refugiar nessas cidades e ficar lá
né, para que não fosse morta. E esse é um princípio interessante, porque é justamente aquilo que a gente chama de mochave, né? São as moradas nas montanhas de refúgio contra os inimigos. E esse é um princípio do Eterno que existe desde sempre. Né? Os montes são retratados pelo salmista como um lugar de refúgio, né? A fortaleza das rochas, onde você está lá para buscar o Eterno, para meditar, para invocar, né? E esse princípio foi estabelecido desde sempre. Tanto é que lá, nos inícios de tudo, os patriarcas moravam nas montanhas. Toda a geração de Adão, Sete, e os filhos de Sete, Lameque, Matusalém, Enoque, até Noé, moravam nas montanhas. Isso era o princípio. E os descendentes de Caim no vale, nessas grandes cidades, né? Com todo o vício, promiscuidade, imoralidade e maldade deles. E o paganismo e a idolatria e o satanismo deles. E aí, por isso, as cidades de refúgio. Bem, no capítulo 21, você vê a herança dos levitas para Coate e os filhos de Arão, 13 cidades, Judá, Simeão, Benjamim. O resto de Coate, você vê 10 cidades para Efraim, para Gerson, 13 cidades para Assé, Issacar, Naftali e meia tribo de Manassés. Para os Merari, 12 cidades de Ruben, Gad, Zebulon, 48 cidades no total para a herança dos levitas. Muito bem. Disse-lhes Yahoshua. Nós já lemos essa parte, né? Bom, no capítulo 22 diz: Então Yahoshua chamou os Reubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Menarré, e disse-lhes: Tudo quanto Moshe, o servo de Arro, vos ordenou guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por todo esse tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tiveste cuidado de guardar o mandamento do Yahweh, vosso Eloá. Agora o Yahweh, vosso Eloá, deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois agora, e ide-vos às vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moshe, o servo do Yahweh, vos deu além do Yarden. Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moshe, o servo do Yahweh, vos mandou. Bom, isso aqui nós vemos que ele reitera a aliança e adverte, olha, guardem os mandamentos. Guardem os mandamentos. Guardem os mandamentos. É o mesmo anúncio que Malaquias dá para os últimos dias. Né? Que o povo tem que lembrar da lei e tem que preparar o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais. Né? E fala da vinda de Elias. É a obra de Elias no fim dos tempos. E a mesma obra de Elias é também acompanhada da obra de Moshe, do ensinamento da Torá, das Escrituras. Não existe reforma verdadeira sem os mandamentos. Como é que eu vou seguir algum parâmetro, alguma lei, sem ter noção do que o Eterno quer? Até o crime tem uma lei, até o crime tem organização, existe um código. Imagine o Criador do universo. Né? E vos chegareis a ele, e os servais com todo o vosso coração, com toda a vossa nefesh, a vossa alma. E assim Yahushua os abençoou e despediu-os, e foram-se às suas tendas. Aí está, queridos. Em Josué 22, chegando eles aos limites do Yarden, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Reuben, os filhos de Gade, a meia tribo de Menarré, edificaram um altar junto ao Yarden, um altar de grande aparência. O Yahweh Eloá dos Elohais, o Yahweh Eloá dos Elohais, ele o sabe. E Israel mesmo saberá se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Yahweh, hoje não nos preserve. E disse Fineia, filho de Eleazar, o Cohen, aos filhos de Reuben, e aos filhos de Gade, e aos filhos de Menarré. Hoje sabemos que o está no meio de nós.
porquanto não cometestes transgressão contra o Iarro, agora livrastes os filhos de Israel da mão do Iarro. Aí eles percebem, né, que o Eterno preservou aquele povo, a sua fidelidade, e principalmente ele honrou as tribos que tinham sido mais fiéis durante a peregrinação no deserto. Que tribos foram essas? Que foram mais fiéis ao Eterno durante a peregrinação? Levi, Judá, né? Manassés. Quer dizer, o Eterno honra os que o honram, né? Josué 23 diz: um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o Iarro, vosso Eloá, que peleja por vós, como já vos tem falado. Porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações, que ainda ficou entre vós, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós. Então veja, a prosperidade de Israel era proporcional à fidelidade aos mandamentos. E aqui o Eterno deu um aviso muito severo, muito solene. Eles não poderiam se casar com as mulheres pagãs, as mulheres dos povos pagãos daquela região. É uma coisa muito séria, queridos, o casamento. As pessoas acham que é algo de pouca importância, com quem você vai se relacionar, com quem você vai casar. Mas pelas escrituras você vê avisos solenes desde Esaú, que começou se envolvendo com as midianitas, né? Desde Sansão, que se envolveu com as filisteias, desde Salomão, que tomou para si todas as filhas das nações idólatras. É um aviso solene. Se você está envolvido com alguém emocionalmente que não é da fé, não pense que o Eterno pode abençoar, que vai dar certo. Muitas pessoas até fingem, né, aceitar o pacto, a aliança, para depois dar o bote, né? Meu irmão, não entre nessa, meu irmão. É um aviso solene do Yahweh. É tão sério que Neemias teve que ir lá depois e arrancar os filhos, expulsar a tapa de lado de Jerusalém, porque o pecado era muito grande. E expulsou as mulheres deles lá, no braço. Tão sério que é a coisa. Salomão fez, ele se tornou idólatra, chegou a sacrificar os deuses pagãos, a Moloque. Quer dizer, uma abominação sem precedentes. Isso é um aviso muito solene. O Josué 24 termina falando que, no verso 1 em diante, que depois Yahushua reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, seus cabeças, seus chofetes, seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Eloá. Então Yahushua disse a todo o povo: assim diz o Yahweh, Eloá de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Taré, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros Eloá. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Quena. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaac. E Isaac dei a Jacó e Esaú dei a montanha de Seir, para possuir. Porém, Jacó, seus filhos, desceram para o Egito. Então enviei Moshe e Arão, e feri ao Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros, até ao mar de juncos. E clamaram ao Iarro, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe um mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz em Mitzraim, no Egito, né? E vos habitastes no deserto por um longo tempo. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Iarden, os quais pelejaram contra vós. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Binã, filho de Beor,
para que vos amaldiçoasse. Ou seja, Balaão, né? Porém, eu não quis ouvir Abinã, pelo que ele vos abençoou grandemente e eu vos livrei da sua mão. Passando vós o Iarden e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os perizeus, os cananeus e os hititas, os irgazeus e os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões diante de ti, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com teu arco, e eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes. E habitais nelas e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Veja, o Eterno prometeu aqui que ia dar proteção, alimento e uma morada para esse povo. Ou seja, quando você faz uma aliança com o Eterno, meu irmão, você não precisa estar se armando até os dentes para se proteger. Você não precisa estar dependendo desse sistema de homens, sistema econômico deles para sobreviver. Porque o Eterno, ele vai brotar o fruto, ele vai te dar água, ele vai te proteger dos teus inimigos. Ele diz, ó, não precisa pegar em espada, nem em arco, porque ele disse, sou eu quem lutarei, eu quem te livrarei. Né? Muitas pessoas não entendem isso. Né? Acham que Josué era um grande líder militar, que Moisés também foi um grande líder militar. Nada disso, esse povo não tinha força militar, esse povo não tinha equipamentos, ele não tinha nada. É o Eterno que jogou saraiva, pedrada nos inimigos, abriu o mar, afogou os inimigos, e ele foi quem mandou os vespões, né? Até os elementos ele controlou o sol e a lua em favor de Israel. Né? E hoje, será que o Eterno ainda não está com aqueles que buscam servi-lo, guardar sua aliança? É lógico. Agora chega o texto crítico, o texto-chave. É memorável que Yahushua diz aqui. Josué disse, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Yahweh, escolhei hoje a quem sirvais. Não. Nenhum patriarca obrigou ninguém a seguir o Eterno, ao contrário do que muitos ateus e céticos dizem, porque essa religião é a religião da opressão tirana. Não. Só, olha, você escolhe. Ele disse, se aos Eloá, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos Eloá dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Yahweh. Eu e a minha casa serviremos ao Eterno de Israel. Eu e a minha casa serviremos ao Altíssimo, Supremo, aquele que tem o título de Urim, que é o supremo ser que reina no universo. Não os deuses das nações, o Deus trinitário do cristianismo, o Deus dos islâmicos. Não é o Deus místico, não é o Deus das religiões pagãs, é o Yahweh de Israel. Esse é seu nome. Aquele que era, que é, que será eternamente. O grande eu sou. Esse é o eterno. E é com esse Deus, queridos, nós temos que fazer uma aliança. É o Deus hebreu. Não é o Deus romano, não é o Deus islâmico, nem sequer o Deus cristão, veja só. Infelizmente, o Deus cristão é uma mistura do Deus de Israel com a trindade pagã. Né? Existem ali verdades com mentiras e torna tudo uma mentira. Trindade é uma grande mentira que nega ao Eterno de Israel. Então, queridos, nós estamos passando por esse processo de retorno. Por isso que estudar as escrituras na ótica hebraica é fundamental para entender o plano do Eterno para hoje. O que ele realizou no passado vai se repetir nos dias de hoje. O que a Torá prescreve, o que os evangelhos do Messias prescrevem, são um conjunto que nos traz uma imagem completa do plano da redenção. Não existe uma coisa sem outra. Né? E Yahushua é esse Messias que foi
preconizado desde os patriarcas. E o próprio patriarca Josué tinha o nome do Messias, né? O Yahushua. Porque ele é uma espécie de Messias. Ele mostra que o Messias levaria o povo à terra prometida. Ele mostra o retorno de Israel a Jerusalém. O retorno dos efraimitas, o retorno de todo o povo disperso nas nações, que o Messias vem para reunir esse povo todo, vai cumprir essa promessa e entrará em Canaã. Que o Eterno te abençoe, meu querido, confie no Altíssimo, que essas lições de fé possam estar dia a dia na tua vida, esses princípios possam ser aplicados por cada um de nós, à medida que enfrentamos as adversidades, né? Vamos orar? Yahweh, Eterno soberano, graças te damos pelo teu poder manifesto no passado em prol do teu povo. Pedimos, Pai, que como israelitas de hoje, possamos confiar que tu, por meio de Yahushua, nos levará seguramente para de volta à nossa terra, terra prometida. Não permita, Pai, que nada nos desvie desse propósito, que nada nos tire da fé do verdadeiro e único Elohim, e que a tua kevod, a tua glória, Pai, esteja iluminando o caminho de todos aqueles que creem em ti, que te buscam. Abençoa, Pai, as pessoas que estão aqui representadas, em nome de Yahushua, nosso Salvador, perdoando os nossos pecados, bendito seja eternamente. Amém. Shalom, meus irmãos, um feliz restante de Shabat, de descanso, de sábado, até um próximo Hangout.